Seja muito bem-vinda à segunda aula da Semana da Barriga Definida. Se você está aqui comigo, é porque decidiu olhar para si mesma. E eu quero que você saiba, só esse gesto já te coloca à frente da maioria das mulheres. Porque muitas desistem antes mesmo de começar. Outras acreditam que não dá mais tempo. Mas você está aqui, você ficou. E isso fala que existe dentro de você uma força que talvez nem você tenha percebido ainda. Sabe o que eu vejo todos os dias? Mulheres incríveis, fortes, que fazem mil coisas ao mesmo tempo. Cuidam dos filhos, da casa, do trabalho, de todos, menos delas mesmas. E o corpo, aos poucos, vai cobrando esse preço. A barriga vira um símbolo de tudo o que ficou de lado. O espelho começa a incomodar, a roupa já não veste igual. E a mulher passa a se sentir desconectada de quem ela era. Mas hoje eu quero te mostrar que essa barriga aí, que tanto te incomoda, não é o problema. Ela é um sinal, um pedido do seu corpo para que você volte para ele. E é por isso que eu digo, a barriga dos sonhos, ela não nasce do sofrimento. Ela nasce da estratégia. E essa estratégia, ela começa de dentro para fora. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, aos 35 anos, eu também ouvi de tudo. Depois dos filhos, o corpo nunca mais volta. Com essa idade, vixe, esquece. E por um tempo, eu acreditei nisso. Mas o que eu mais sentia era medo. Medo de não voltar a me reconhecer. E o que mudou tudo para mim foi entender que eu não precisava brigar com o meu corpo. Eu precisava trabalhar com ele. E é exatamente isso que eu quero te ensinar aqui hoje. A minha missão é muito clara. Te ajudar a conquistar uma barriga, te dar orgulho. Uma barriga firme, bonita, funcional, sem precisar viver de restrições, sem depender exclusivamente da academia, sem sentir culpa. Mas mais do que isso, eu quero te ajudar a reconectar com o seu corpo. A barriga bonita, ela vem, e ela vem como consequência de tudo isso. E eu sei que isso é possível, porque isso já aconteceu com centenas de mulheres. Mulheres que chegaram até mim se sentindo com o corpo solto, mole, a barriga caída, flácida, estufada, inseguras com o que viam no espelho. E que hoje se sentem confiantes, firmes, com a postura transformada. E, claro, com a barriga que sempre sonharam. Tudo isso sem dietas mirabolantes, sem fazer 500 abdominais por dia e sem depender de procedimentos caros.
Elas descobriram que o segredo não está em fazer mais esforço, está em fazer com consciência. Na primeira aula, você descobriu os 3 erros que sabotam a maioria das mulheres. O primeiro, fazer abdominais tradicionais. O segundo, apostar em dietas restritivas e que dão um efeito rebote. O terceiro, investir em procedimentos isolados. E eu te disse uma frase que eu quero repetir agora. O problema nunca foi a falta de esforço, foi a falta de direção. É como se hoje você saísse para um lugar desconhecido sem o Waze. Você anda, gasta energia e talvez você nunca chegue lá. Mas o que eu quero hoje é te mostrar um mapa, o caminho certo, os 3 pilares que sustentam uma barriga definida de verdade. O primeiro deles é o assoalho pélvico, esse conjunto de músculos aqui embaixo. Você provavelmente já ouviu falar dele quando o assunto é escape de xixi, incontinência urinária. Mas ele é muito mais do que isso. O assoalho pélvico, ele é o andar térreo da sua barriga. É o chão que sustenta tudo. Se o chão está rachado, o que acontece com a casa? Ela trinca. E é assim com o corpo. O assoalho, ele é a base que segura os órgãos, estabiliza a postura e mantém a pressão abdominal dentro do lugar certo. Sem ele forte, não existe barriga firme. Durante a gestação, o peso da barriga empurra esse assoalho pélvico para baixo. Mas ele não enfraquece só na gestação. Ele enfraquece com o tempo, com a forma como você se senta, como a forma que você se respira, como a forma que você se movimenta. E quando isso acontece, quando ele está fraco, a pressão interna da barriga, ela se perde. É como um balão. Se o fundo está meio mole, meio frouxo, o ar desce e o meio vai para frente, estufa. E aí acontece a mesma coisa com a nossa barriga, ela projeta para frente quando o assoalho pélvico está baixo. Vamos fazer aqui um exercício bem rapidinho. Olha o que eu quero que você faça. Imagine que você segura o xixi e aí você solta. Agora você segura o xixi e o cocô ao mesmo tempo e solta. Consegue perceber que dentro da sua barriga também responde? Esse é o início de uma reconexão. Não é sobre apertar com força. Ah, você segurou. É sobre perceber. É sobre ensinar o corpo a responder de dentro para fora. A Ana, uma das minhas alunas, ela compartilhou uma vez durante uma das nossas sessões ao vivo assim. Ela falou, Paty, eu já tentei de tudo que você possa imaginar. 1000 abdominais, dieta, drenagem, e essa pochete ela não sai. E depois, ali daquela sessão, ela falou assim, eu nunca tinha sentido essa região da pochete antes. Ela acordou o corpo. Umas 2, 3 semanas depois, ela colocou no nosso grupo assim: a pochete sumiu. O que mudou ali nela foi a consciência, ela entender o corpo. Não foi mágica, foi fazer correto, saber o caminho correto.
A Mariana, ela não tinha coragem de rir. Ela segurava o riso, porque quando ela ria, ela perdia o xixi. Vocês têm noção do impacto disso na vida de uma pessoa? Depois de 2 meses, ela mandou uma mensagem pra gente falando assim: gente, hoje eu chorei de rir com os meus filhos. Chorei de rir. E vocês não têm noção do que aconteceu. Eu não perdi nenhuma gota de xixi. Fora o tanto que a barriga dela estava diferente. Porque é isso, quando o corpo ele volta a trabalhar em equipe, o resultado vem. Sem mágica, sem milagre, com base. O assoalho pélvico e os abdominais, eles são parceiros. Eles trabalham em equipe. Quando um deles falha, o outro tenta compensar. E é nesse momento que surgem as diástases, as dores nas costas, no quadril, a pochete. Então, sem a base, não há beleza, porque não tem sustentação. A barriga firme, ela começa no assoalho. E quando ela se fortalece, quando ele se fortalece, tudo muda. A barriga vem para dentro, a postura melhora, o corpo ganha sustentação e até o prazer íntimo se transforma. Esse é o nosso primeiro pilar da barriga definida. O segundo pilar é o que vai dar forma a tudo isso, a postura. Só que a postura não é você ficar reta, robô, estática. É você se organizar de dentro para fora, para que o corpo inteiro trabalhe em conjunto. Já viu aquelas mulheres que elas parecem segurar a barriga sem esforço nenhum, naturalmente? Isso não é genética. Isso é postura. E quando a postura desaba, o que acontece? Seu quadril ele vem para frente, escorrega, o ombro cai, o pescoço vai lá para frente e a barriga vai lá para fora. A respiração fica travada nessa posição, a pressão dentro da barriga, dentro do abdômen, sobe, o abdômen não está fazendo nenhuma força. E a gente passa, né, por muitas vezes, o dia inteiro assim, compensada, empurrando o corpo contra nós mesmos. A Joana, ela chegou e falava assim para mim: Paty, eu já emagreci 7 quilos, além da gestação, mas eu continuo parecendo grávida. E o que ela descobriu é que o problema não era a gordura, ela podia emagrecer quanto fosse. O problema era que ela estava desalinhada, ela estava toda desorganizada. Nas primeiras semanas, ela já foi mudando o jeito de sentar, de respirar, o de levantar. E aí um dia ela escreveu assim: parece que meu corpo voltou para o lugar. E eu respondi para ela: não foi o corpo que voltou, foi você que voltou para ele. A Cláudia, ela falava: Paty, eu sinto dor nas costas o tempo todo. E a minha barriga, cada dia que passa, está mais caída. Com pequenos ajustes. Ela aprendeu a sentar, ela aprendeu como que ela tinha que fazer para virar na cama, para levantar. Nada mirabolante, coisas simples. E 2 semanas depois, ela me falou assim: Paty, minha dor sumiu, minha barriga está no lugar. E é isso, gente. Quando a postura se organiza, tudo muda. Porque o corpo, ele começa a sustentar a barriga sozinho, sem esforço, sem tensão, com naturalidade. Agora eu quero que você sinta isso aí agora, junto comigo.
Senta toda torta aí na cadeira, solta sua barriga, solta o peso, observa como você tá. Agora pensa junto comigo assim, ó, eu vou crescer, eu vou empurrar o teto com o topo da minha cabeça. Eu tô crescendo aqui o meu corpo. Só de você fazer isso, a pelve alinha, o peito abre, a coluna cresce, os ombros encaixam. Consegue perceber essa diferença? A respiração flui, a barriga vem para dentro, o corpo se sustenta. É como se tudo por dentro se encaixasse. E sabe uma coisa que é muito legal? A postura também é emoção. Quando a gente está cansada, exausta, nosso corpo está aqui, ó, ele está murcho, fechado. Agora, quando estamos confiantes, ele se ergue, ele cresce. O corpo, ele traduz o que a gente sente. E também pode mudar o que você sente. E a gente tem esse poder. Por isso que eu sempre digo, postura não é andar reta. É ensinar o corpo a te sustentar em todas as fases. Mesmo naqueles dias que você fala, meu Deus do céu, eu não acredito. Mas quando a nossa postura firma, né? Quando toda essa estrutura se firma, o corpo está pronto para o terceiro pilar, a integração abdominal. O segredo da firmeza de verdade. A maioria das mulheres acredita que para ter a barriga bonita, ela precisa focar só na barriga. Mas o corpo, ele não é feito de partes. Ele é um sistema, uma engrenagem. Pensa comigo numa orquestra. Cada instrumento tem o seu papel. Se o violino tenta tocar mais alto que o piano, o som vira meio desconjuntado, né? Vira um ruído. O abdômen é o maestro da nossa orquestra. Ele precisa que o resto do corpo toque junto com ele. Quando você respira, o diafragma, que é o nosso principal músculo respiratório, que fica aqui bem debaixo da costela, ele desce. O assoalho pélvico responde, o abdômen profundo segura, a coluna estabiliza. E isso cria o centro de força. Mas, infelizmente, a mulher moderna, ela vive desconectada disso. Ela senta torta, ela é muito ansiosa, ela respira curto, ela segura o xixi porque não dá tempo de ir no banheiro, ela prende a barriga para parecer mais magra. E aí o corpo, ele entra em um modo de defesa. A respiração trava, bloqueia, a pressão dentro da barriga sobe, o assoalho pélvico cede. A barriga fica projetada para frente. A Renata, uma das alunas, ela contou algo que resume bem isso, sabe? Ela falou, Paty, eu vivia com dores nas costas e com uma sensação de que a minha barriga pesava muito. Eu achava que era gordura, mas hoje eu sei que era uma desconexão total. Quando ela começou as práticas, tudo mudou, porque ela aprendeu a usar o abdômen profundo enquanto se movia. Em uma das nossas aulas, ela falou assim, Paty, eu percebi que eu varri a casa inteira e terminei com a minha barriga firme, sem dor. Mas eu fiz isso, não fiz isso consciente, eu não fiz isso de propósito. Isso foi sem perceber. Essa é a verdadeira integração. É isso que a gente quer. Que o nosso corpo nos ajude o tempo inteiro, sem você nem pensar nisso.
Você não tem que ficar pensando nisso. Isso é a função do seu corpo. Isso é um automatismo. A Carla, uma aluna que foi na turma passada, ela falou assim: Tati, até no supermercado eu tô diferente. Que loucura isso. Antes eu empurrava o carrinho todo torto, eu debruçava em cima do carrinho. Parecia que eu tava ali jogada. Só que hoje eu sinto a minha barriga firme o tempo inteiro, fazendo qualquer coisa. E é isso, gente. O corpo aprende. E quando ele aprende, ele nunca mais esquece. A integração, o nosso terceiro pilar, é o ponto em que o corpo trabalha por você. Não é treino, é consciência. É estar presente em si. Vamos fazer uma correlação aqui bem simples. Imagina o corpo como um barril. A tampa é o diafragma, que é o nosso principal músculo respiratório. O fundo é o assoalho pélvico. As laterais são os abdominais profundos. Quando esse barril está equilibrado, a pressão toda se distribui e funciona ali, ele está funcionando. Mas se algum dos lugares ceder, o fundo, as laterais ou a tampa, o ar, a pressão vai ficar completamente desconectada. E aí a sua barriga vem para frente. Ela estufa. Então, integrar é ensinar esse sistema a funcionar como um time. Não é sobre a gente ter um robô, a gente ser um robô. Porque assim, quantas vezes a gente se curva para frente no dia? Para pegar alguma coisa, para abraçar os nossos filhos, para cuidar, para correr, né? Enfim, a gente está ali se movimentando o tempo inteiro. O que é necessário e saudável é a gente fazer tudo isso com o corpo alinhado, firme, leve, sustentado, não como um robô. Sem dor, sem esforço. Isso que é você ter um corpo funcional. E sabe o que é mais bonito? É que quando o corpo volta a funcionar assim, a mente também volta. A gente fica mais centrada, mais viva, mais confiante. A barriga firme é só o reflexo da mulher que voltou a se priorizar. A Márcia, uma vez ela me disse assim, Pati, a minha barriga mudou muito, muito, mas não foi o que mais me chamou a atenção. O que mais mudou em mim foi a liberdade de não pensar mais na minha barriga o tempo todo. Eu simplesmente vivo, o meu corpo me acompanha e a barriga não me incomoda. E é essa liberdade que eu quero para você. Agora, você já conhece os três pilares que sustentam uma barriga definida. O assoalho pélvico, que é uma base invisível. A postura, que é uma moldura que organiza tudo isso. E a integração, que é como se fosse uma cola que une tudo e transforma o movimento em resultado. E se você chegou até aqui, parabéns. Hoje você entende o seu corpo de um jeito que poucas mulheres entendem. Você saiu da culpa e entrou na clareza. E clareza é poder. E isso, gente, é só o começo da nossa jornada. Agora, eu quero em compromisso seu comigo. Você vai lá no post do Instagram sobre a aula 2 e vai comentar barriga definida com inteligência. Esse é o seu jeito de me dizer, Paty, eu tô aqui, eu quero viver tudo isso.
Eu já tenho uma clareza muito maior que a maioria das mulheres. E eu vou estar lá de olho, tá? Então eu quero ver o seu nome lá, mostrando pro mundo que você escolheu começar, que você escolheu se cuidar também. Um beijo bem grande e até a próxima aula.